Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o jogo do Vasco e do Galo, a próxima rodada da BFA ainda, de dois times que já se enfrentaram esse ano. O Galo levou a melhor por uma posse, foi um jogo bem pegado, né? Então a gente vai trazer algumas curiosidades aí do Galo ao longo da temporada, assim como o Vasco também, né? Ambas as equipes evoluíram muito desde aquele primeiro jogo, né? Acho que muita coisa vai se repetir, mas acho que a gente vai ter algumas surpresas, podemos ter algumas surpresas interessantes aí. Do lado do Galo, né, é uma equipe que nos últimos anos eu os enfrentei 3 vezes, então tenho algum conhecimento, né, vim de Minas Gerais também, conheço muitos dos atletas, né, e o Galo do ano passado para cá, a defesa não sofreu grandes alterações, né, a gente teve algumas peças que mudaram, né? Então você teve a volta aí do Lucas Almeida, cornerback, o número 27, um camarada que joga muita bola, né? Você teve a saída do Stutz, né? que inclusive está no Vasco, né? Número 9 do Vasco, vai jogar contra o Galo agora, jogou o primeiro jogo contra o Galo, né? E teve a entrada do Miles, que é um defensive end ali também, para suprir, né, a falta que o Stutz ia fazer como defensive end, né? Esse ano a gente tem um Carneiro jogando na posição de linebacker, o Bruno Nascimento não vi atuando tanto quanto no ano passado, e enfim, o Carneiro veio para tampar esse buraco deixado pelo Bruno Nascimento aí também, que é um excelente jogador. A gente teve a chegada do Rick, né, que é o free safety hoje do Galo, e o Galo acabou tirando o Chamoni lá do fundo, né? Trouxe para jogar na posição de níquel ali. O Chamoni ainda jogou alguns snaps lá no fundo, mas enfim, foi um ajuste bem legal que o Galo teve aí, acho que para compensar um pouco também a saída do Juan, né, que jogava de corner, mas agora o Lucas voltou. Enfim, o Galo continua praticamente com a mesma defesa. Você tem o Shaw, você tem o Cotó, que joga muita bola. O Vilela consegue jogar em múltiplas posições, né? Então ano passado ele jogou de níquel e jogou dentro da caixa também um pouquinho. Esse ano ele está fazendo mais ou menos a mesma função, também está jogando dentro da caixa algumas vezes junto com o Carneiro, né? Tem o Ryan Davis também, que joga em todas as posições de defesa. Esse ano pegou inclusive snaps de deep safety. Enfim, é uma defesa estruturada, sem dúvida é uma das melhores defesas do país. Na minha experiência contra o Galo, né, é uma defesa muito dura de jogar, que tem muita ferramenta, né? Então assim, não é fácil jogar contra essa defesa. Em termos de esquema, né, tá jogando, assim como nos últimos anos, historicamente, tem jogado uma defesa bem tradicional também, bem vanilla. Então normalmente uma 4-2 com um safety alto, predominantemente, né? Algumas vezes vão jogar com dois safeties altos em snaps específicos, né? A gente viu muitas vezes esse ano, eles, inclusive contra o Locomotiva, né, eles dobraram no receiver isolado, né, para o boundary, e jogaram alguma variação de special no field com o Rick lá no fundo, né, uma two regions, o 2 e o 3 ali, para conseguir dobrar no Pokémon, no boundary. Algumas vezes fizeram isso com o americano também. Então é uma defesa que, embora jogue de uma forma muito tradicional, o front seven dela protege muita cobertura, né? Protege muita secundária. Isso permite a jogar de forma mais livre. A gente vê o Rick alinhando a 20 jardas às vezes da bola, vai patrulhar o fundo do campo ali, se precisar chegar no perímetro rapidamente, ele chega também, ele faz esse encurtamento de espaço muito rapidamente. Chamoni jogando de níquel também tem feito bem essa contenção. Enfim, é uma defesa que, se jogar zona ou man, vai conseguir fazer ambas as coisas com qualidade, né? O front seven tem trazido grande segurança contra o run game. Então os linebackers jogam ali em 5 jardas, eles jogam don't go until you know, né? Porque eles sabem que a linha defensiva vai protegê-los para eles jogarem lateralmente se precisarem, conseguem inserir também se precisarem.
A gente viu o Mike jogando fora da caixa algumas vezes nessa special que eu comentei com vocês, especialmente em trips. Então o Mike ele vai bumpar para fora da caixa um pouco, né, para fazer o reroute no número 3 se precisar. Então é uma defesa bem versátil, é uma defesa que historicamente apresenta problemas para os ataques e vai continuar apresentando problemas enquanto tiver essas peças aí em campo. Do ponto de vista ofensivo, Caravita voltou, né, praticamente com exceção da linha ofensiva, né, que teve algumas mudanças. O próprio Quintas está jogando no Vasco, né, o Xerife, né, não está comandando a linha ofensiva do Galo mais, está jogando no Vasco, né, mas fora a linha ofensiva, praticamente os recebedores são os mesmos, né, o Pokémon acabou saindo, indo para o Locomotiva, mas você tem o Vilaça, né, você ainda tem Martins jogando muita bola, o Vitor Holden jogando muita bola. Perdeu o Adriel, né, como running back do ano passado, mas o Marquinhos voltou de lesão, eles estão com o americano também jogando na posição. Então assim, o Caravita, né, acho que eu já comentei, o Caravita voltou da Europa e voltou para o Galo, então é um quarterback experiente, né, ganhou muita experiência fora e tem experiência em seleção brasileira, então volta para comandar o ataque do Galo. É um time que historicamente coloca a bola bem no perímetro, então eles têm alguns bons reliefs, né, para encaixar no perímetro, eles conseguem encaixar RPOs também de segundo nível. O Caravita sabe operar nesse tipo de ataque, é um ataque que é violento também verticalmente, né, no jogo aéreo. O Caravita tem braço para fazer isso acontecer. Confesso que no primeiro jogo contra o Vasco, né, pecou um pouco em execução, assim como o Vasco também pecou, o que é normal, né, nos primeiros jogos de temporada. Isso é algo esperado, mas não acho que vai ser a receita desse segundo jogo. Acho que a gente não vai ver isso mais acontecer, como assim a gente não tem visto mais, né? Os ataques evoluíram bastante aí ao longo da temporada. Falando um pouco sobre o Vasco agora, o Vasco trouxe muitas peças, está com QB americano, né? Joga com a camisa 0, tem bons running backs, tem uma linha ofensiva experiente, né? Tem o Pedro Clemente no perímetro também que faz um bom trabalho lá. Então assim, tem o Barandas, né, que comanda esse time, que é um bom treinador e ele entende muito, especialmente de ataque, então ele tem algumas coisas criativas para mostrar. No primeiro jogo contra o Galo, sofreu um pouco no jogo aéreo de forma geral, mas investiu bastante no jogo corrido e conseguiu mover a bola, né, com os running backs, e sustentou 2/4 mais ou menos correndo a bola. Na defesa joga uma estrutura 3-3, os irmãos Stutz estão lá, junto com o Holyfield, né, fazendo ali, compondo esse corpo de linebackers. O Stutz algumas vezes rusha também, né, como um quarto DL, então ele tem essa versatilidade. Já fazia isso no Galo, né, então no Galo, quando equipes abriam o pacote empty, o Stutz normalmente saía de edge rusher, ele vinha para cobrir o número 3 da trips para o field, para liberar os linebackers a flutuarem um pouco mais. Então ele já fazia isso, né? Desde que eu conheço o Stutz lá de trás, ele já tinha esse desejo de jogar um pouco mais de linebacker, ele tem conseguido, né? Vasco historicamente joga com um safety alto, cover 3, né? Zona, né? Vamos dizer. Jogou alguns snaps em man coverage, em mix downs inclusive, e no meio do campo, em zonas de meio de campo e não só goal line, né? Fiquei um pouco surpreso com isso, algo que pelo menos eu não assisto tanto o Vasco quanto eu assisti o Galo, mas é algo que eu não me lembro deles terem jogado tanto man assim, e eu posso estar enganado sobre isso. Mas é uma defesa que segurou o Galo em 20 pontos no primeiro jogo, né? E tem produzido bastante também ao longo do campeonato, né? Produziu bastante sobre o Locomotiva, saiu zerado no jogo, então é uma partida que promete, tá?
Falando agora sobre curiosidade sobre a partida, né? Eu quero ver muito, né, como que o Vasco vai lidar com essa pressão dos dois defensive ends rushando pelo gap C. A gente viu que o Miles, né, ele é muito perigoso fazendo esse rush pelo gap C. Cotó também historicamente é muito perigoso, é muito atlético. Ambos se deslocam bem lateralmente, né? Então não só o Vasco vai ter que lidar com um pass rush rápido pelo Ceso, que vai forçar o QB a escalar o pocket, né? Mas também vai ter que conseguir sustentar a profundidade do pocket. O Shore ali, como técnica 3, faz um trabalho bom em criar penetração, né? Encurtar aquele espaço para o quarterback. Então acredito que o QB do Vasco vai ter que fazer um bom trabalho no seu drop, né? Então aquele timing, né? Aquele ritmo de drop para soltar a bola rápido, ele vai ser importante, vai precisar escalar o pocket. E a OL, né? Os OLs interiores ali vão precisar ancorar de fato os dois DTs para ele conseguir lançar a bola. O Galo tem muita velocidade no perímetro, né? Então estou curioso para ver como que eles vão explorar drop back game, se eles vão fazer muito drop back game com o Rick patrulhando fundo, né? Não sei, né? Imagino que o Vasco traga, quero ver, né, se o Vasco vai trazer algo de rollout, né? A gente sabe que rollout tende a dividir a defesa no meio, né? Então ele faz um overload de jogadores em determinado lado, isso ajuda contra o pass rush, né? Porque o QB não precisa mais passar de dentro do pocket, ele move o pocket, certo? Junto com ele. Então ao invés de lidar com dois defensive ends, ele precisa lidar com um defensive end no play side, no backside a gente vai controlá-lo com um hinge block ali. E o QB é atlético, né? Um americano, ele é atlético, se o bicho pegar ele pode resolver algo com as pernas. Então estou curioso para ver se algo disso vai rolar com o Vasco, né? Algo que historicamente o Galo não viu contra, né? Embora o Galo rode isso no seu ataque, ele não viu contra nos últimos times. Também quero ver se o Vasco vai trazer algo de chip blocks, né? Seja de running back, seja de tight ends, é algo que não é comum ver no FABR, é algo simples de fazer, mas não é comum a gente vê no FABR tanto quanto a gente vê na NFL. Então será que o Vasco vai trazer isso? Barandas vai trazer isso, né? Como que o Vasco vai explorar velocidade no perímetro contra essa secundária do Galo? É o que eu tô bem. E o run game, né? Será que eles vão voltar com o run game tão dominante quanto fizeram? Um dos desafios para o Vasco vai ser jogar contra esses DS que fazem crash muito bem, né? Eles são bons lateralmente, então option game, né? Se a gente estiver falando em read option, é algo que é passível de ser feito, é legal, talvez seja um bom plano. Quero ver como que esses DS vão jogar contra potenciais speed options ou power reads ou algo do tipo, né? Em que o mesh demora um pouco mais para acontecer, eles se conseguem deslocar lateralmente. Gostaria de ver qual o plano do Vasco contra esses defensive ends atléticos no perímetro. Eu particularmente tive alguns problemas para lidar com isso jogando contra o Galo. Achamos algumas saídas, mas de forma geral era algo bem difícil, então eu tô bastante curioso em relação a isso. Falando sobre o ataque do Galo agora, né? Quero ver como que o Galo vai bloquear, se é que o Vasco vai trazer esse front 3-3 contra o Galo, que tem uma OL muito dominante. Será que vai jogar um 3-3 vanilla, em que os running backs, os linebackers, eles estão lendo corrida ou passe e vão reagir de acordo, ou vão mandar muita pressão, né? 4-5 man rush, já que Stutz e o irmão dele, o Gabriel, eles fazem um bom trabalho também no pass rush, deixar o Holyfield jogando mais leste-oeste ali, meio que sendo protegido pelo pass rush. Quero ver como é que eles vão fazer isso, né? O Galo tende a correr muito bem com a bola contra os times que jogam, então será que o Vasco vai conseguir ancorar bem na 3-3 ou vai ter que mandar mais pressão? É algo que eu tô curioso para ver.
Quero ver como é que o Galo vai usar a velocidade no perímetro nesse jogo, né? Foi algo que aconteceu no primeiro jogo contra o Vasco e eles conseguiram mover a bola relativamente bem, né? Enfim, vai ser um duelo interessante caso, né, o Vasco traga 5-man rush, como que o ataque vai lidar com isso, com os checks, especialmente o quarterback. A gente vai ver mais RPOs, né, colocando a bola para os receivers atrás desse 5-man rush, né, a gente vai ver mais bloqueios big on big mesmo e meio que pagar para ver nos bloqueios individuais. Para fechar, né, mas não menos importante, falando um pouco sobre special teams, quero ver como é que ambas as equipes evoluíram no special teams. No primeiro jogo a gente teve alguns erros cruciais para ambos os lados, a gente teve bad snaps, a gente teve chutes errados de field goals perdidos, né? Acho que num jogo, numa final como essa, né, final de conferência como essa, pode fazer bastante diferença. O Galo, né, no primeiro jogo dominou no primeiro tempo a posição de campo, então sempre estava bem posicionado, os special teams fizeram um bom trabalho colocando o ataque em boas posições de campo, ao passo que no terceiro e quarto esse cenário virou um pouco a favor do Vasco, né? Claro, foi um primeiro jogo, mas essas equipes vão se ver de novo, muita água rolou depois disso, mas enfim, vendo, né, ambas equipes jogarem contra outras equipes, eu estou bem curioso para ver como que elas vão lidar com velhos problemas, né, advindos lá do primeiro jogo. Muito talento em campo, bom coaching staff de ambos os lados, e espero que seja um espetáculo aí. Em breve eu trago, depois do jogo, né, eu trago a revisão da partida. É isso aí. Um abraço.